Bom, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade organizada pela Comissão de Psicanalistas em conjunto com a OCAL. E nós nominamos essa atividade como a formação psicanalítica na América Latina. Diferentes psicoanálises. Eu me chamo Gabriel Ribeira, eu sou analista em formação da Associação Chilena, estou como na vice-presidente da OCAL, e eu estou na mesma comissão, eu estarei moderando essa atividade. E a forma de trabalhar será que nós teremos duas apresentações, uma da OCAL e depois, em outras palavras, da comissão, que também está apresentando neste momento. E depois, temos um espaço para uma conversação, para que e também a palavra do chat está aberta para que possa fazer o registro dos momentos. E aqui também estamos diante da tela e também no chat. Esperamos que os comentários sejam breves para que todos possam participar. Eu vou deixar um saludo especial aqui agora da coordenadora da comissão de formação. Neste momento. Obrigado, Gabriel. Brevemente, uma saudação a todos e expressar essa alegria que nós estamos reunidos nessa ocasião, que nós vamos pensar a formação psicanalítica, né, que somos convocados, às vezes, de diferentes perspectivas, para que podamos ampliar os nossos conhecimentos. Assim que é muito importante que, desde este momento, essas perspectivas nos acompanhem conforme estamos fazendo aqui na associação. Que sejam todos muito bem-vindos a este momento. Obrigado, Cecília. E agora, eu deixo agora com as palavras de Tércio. Andreata, que é o presidente da OCAL, assim que eu deixo a palavra a Tércio. Obrigado, Gabriel. Então, gostaria de dar as boas-vindas, bom dia a todas, e dizer apenas que a UCAL está muito contente com essa atividade. Essa é uma atividade em parceria com a Comissão de Transmissão da FEPAL, uma comissão aberta, democrática, que nos acolheu prontamente e, mais que nos acolheu, nos buscou, investiu na UCAL. Isso é uma diferença muito importante, é uma diferença que eu acho que é importante a gente marcar, que não só a comissão de transmissão acolhe a OCAL, como a busca a investe. E isso é uma mudança política e é uma mudança muito importante no sentido que houve uma via de mão dupla aí na relação entre candidatos e comissão de formação, perfeito? Evidentemente, não há uma única voz entre os membros da AUCAL, são mais de 700 vozes, ou quase 700 vozes. A AUCAL cresceu muito, e como gostaríamos de dar, ampliar a voz e ampliar a escuta dos membros da AUCAL, fizemos uma enquete, uma pesquisa junto aos membros da AUCAL. Então, apesar de sermos quase 700 membros, a nossa pesquisa contou com cerca de 137 respostas. Então, evidentemente, não podemos dar voz a todos, porque nem todos respondem à pesquisa, mas dos 137 que responderam, hoje teremos uma boa amostra do que pensa o membro local, o que pensa o candidato latino-americano que faz formação psicanalítica vinculada à IPA. Então, espero que tenhamos uma boa manhã, uma boa tarde de trabalho em conjunto. Muito obrigado. Tércio, bueno, estamos con el trabajo y ahora voy a dejar con Juliana Camacho. Desculpa, vou deixar com a Juliana agora, que está na diretoria da OCAL,
que vai falar agora para nós. Ela vai fazer uma apresentação para nós da UCAL, assim que eu deixo para a Juliana, agora com a palavra. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês e aproveito para agradecer ao Tércio na comissão de formação, por dar este espaço no dia de hoje e eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para iniciar a apresentação. É um minuto, por favor. Vocês estão vendo? Ok, obrigado. Muito bem. Eu vou iniciar com a apresentação de uma das respostas que nós tivemos no ano passado na UCAL, e essa teve o título como Falemos sobre a formação hoje. O objetivo que nós tivemos foi analisar uma exploração dos analistas em treinamento atualmente e entendendo essa avaliação de cada componente no tripé e outros elementos da experiência institucional. Bom, essa questionário foi online, né, e teve um enfoque qualitativo e aconteceu em novembro de 2023. Como falou o Tércio, nós tivemos 187 pessoas que participaram das perguntas de analistas de informação de toda a região, membros da UCAL, e bom, e vamos então agora ver os resultados que nós tivemos. Bom, eu vou começar com alguns dos dados demográficos das observações que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero dizer que essa amostra ela se justifica exatamente pelos 137 candidatos que colaboraram com as nossas perguntas. Bom, sem esquecer também o caráter qualitativo dessa investigação, me parece importante colocar um gráfico aqui exatamente da convocatória que nós tivemos por países, ao qual está de acordo com a preposição de membros, né, que nós contamos em cada um dos países, e a participação que tivemos em cada destes países, e também nas atividades que nós desenvolvemos durante a comissão diretiva da associação. Dentro dessa linha, nós encontramos alguns países como México, Argentina, Uruguai e Brasil, como os 4 países onde nós temos uma grande concentração de quantidade de afiliados da UCAL neste momento, né? E também nós nos damos conta que temos uma maior receptividade nas atividades que nós fazemos. Neste caso particular do Brasil, eu quero dizer adicionalmente que nós tivemos uma participação muito ativa de candidatos brasileiros que nos resultaram muito limitados, já que é um país que representa a metade dos afiliados da UCAL. Eu vou compartilhar aqui uns dados para vocês, para que vocês compreendam para que podemos observar isso. No ano passado, nós tínhamos 341 membros da UCAL do Brasil, e vocês vão perceber que nesse questionário que nós vamos apresentar no dia de hoje, somente 25 analistas em formação participaram desse questionário, né? No caso contrário, como no Peru, no Chile e outros países que comportam esse instituto, nos surpreenderam, porque participaram, tiveram muito interesse em responder às temáticas e participar das temáticas. Bom, além disso, de ter localizado o país que cada pessoa participa, né, do questionário, nós pedimos se isso corresponde ao seu país de nascimento ou não, se no caso ele é imigrante, né? Bom, pelo menos nos 137 casos que nós responderam, a maioria dos analistas de informação se desenvolvem os seus estudos no seu país de origem, como 96%. Só casos isolados, há 5 casos, né, que são os 4%,
que são pessoas que não reconhecem o seu país de nascimento e que estão em outros espaços, que estão em Argentina, na Venezuela, na Colômbia e no Equador, por exemplo, e que estão em outros países da região e que também cursam a formação que está sendo desenvolvida. Também nos parece importante determinar em que momento da formação ele se encontrava, né? Quais os anos de formação que esses participantes estavam. E aqui nós identificamos uma maior participação daqueles que estavam num estágio avançado na formação. E assim vocês podem ver o gráfico, né? Aqui na tela. Nós vamos ver à esquerda, no primeiro ano, né? 6% no primeiro ano da participação, o que vale a 8 casos, né? E se vamos para a esquerda, no quarto ano, nós temos 21% de participação, que equivale a 29 analistas em formação. Bom, adicionalmente, nos chama muito a atenção que um pouco menos da metade, né, nos 55 casos que nós temos, nós vemos na barra da esquerda, né, que é o 40%, são, são em múltiplas situações, estão atravessando múltiplas situações e apresentam dificuldades de avançar nessa formação. Estes casos são todos singulares, mas nós podemos dar esses exemplos de analistas de informação que terminaram os seminários e recentemente e começaram a sua primeira supervisão e nos diziam que faltava 3 seminários e algumas supervisões. Bom, isso é um caso muito variável, mas trazemos aqui os casos reunidos para vocês. Bom, a partir desse momento, nós vamos iniciar com os dados que nós temos relacionados à avaliação de cada tripé dessa pesquisa. E vamos ir um a um para mostrar as vantagens e as desvantagens de cada um deles. Agora eu vou mostrar para vocês as questões dos seminários. Em geral, a possibilidade de integração, articulação com a prática clínica, bem como a leitura e a discussão estimulante e conjunta dos textos, são reconhecidas como umas principais vantagens dos seminários. Outros elementos principais que são valorizados são os seguintes: solidez acadêmica e teórica dos participantes, palestrantes, um estudo aprofundado dos textos com base em uma leitura minuciosa dos mesmos, acompanhamento da construção conjunta entre os colegas, pluralidade de correntes teóricas e autores, incluindo alguns desenvolvimentos mais contemporâneos. Incentivo ao pensamento crítico por meio das reflexões e questionamentos sobre a leitura e o intercâmbio. Processo personalizado baseado em pequenos grupos. Bom, esse foi o resultado. Nós tivemos um resultado muito frequente que nós encontramos nos candidatos nas instituições, né? Que corresponde a um número bem reduzido. Bom, e particularmente acerca da modalidade cursada, reconhece o maior dinamismo e espontaneidade no formato presencial, em comparação com a facilidade associada ao formato virtual, o qual, por sua vez, favorece participação e intercâmbio com analistas trainee de outros países, possibilitando a possibilidade de contar com professores de outros institutos. Bom, agora vamos passar para quais são os principais problemas, os inconvenientes que esses analistas de informação encontram durante o curso, né? Nós podemos dizer que o principal que nós encontramos, né, nesse desequilíbrio da biografia, dentro dos programas acadêmicos institucionais, incluindo predominantemente determinadas correntes teóricas, autores ou temáticas. Por exemplo, escola inglesa, onde geralmente há pouco espaço de desenvolvimento regionais e propostas menos clássicas. Em alguns casos, essa situação é acompanhada de uma falta de receptividade por falta dos professores, como para inclusão de uma gama maior de referências, tanto nas leituras quanto nos debates sobre elas e na abordagem dos casos clínicos.
O grande volume de leituras é identificado como uma outra desvantagem, dada a complexidade dos textos e o tempo limitado para leitura e compreensão. Bom, anteriormente nós levamos muitas vezes isso de muito superficial, né? E com poucos, com conceitos centrais para o estudo. E algumas desvantagens mencionadas em menor grau, que incluem dificuldade com os horários dos cursos, né, onde normalmente só oferece um horário, e em alguns horários se sobrepõe ao dia de trabalho desses alunos. Isso fica mais complexo quando nós temos professores de outros países. Falta de introdução e determinados autores ou temáticas que forneçam um conceito básico para a imersão posterior nos textos. Distância entre a teoria, e em alguns casos, a posição da equipe do docente e a prática clínica atual. Heterogeneidade do conhecimento prévio dos analistas estagiários com os quais o curso é compartilhado, né? Grupos muito numerosos de candidatos, o que dificulta o intercâmbio. Bom, em relação à modalidade que foi cursada, nós colocamos como inconveniente de que alguns institutos, os seminários voltaram a ser presencial, né? E eu lembro a vocês que isso foi feito em novembro de 2023, né? Em outros casos também foi vista uma vantagem, a maior dificuldade foi o dinamismo do online, né? Claro, a modalidade que foi cursada por todos. Vemos também que isso tem vantagens e desvantagens. Bom, agora vamos passar aos resultados, né? No espaço da supervisão. Que o que nós encontramos aqui? A possibilidade de abordar outras perspectivas e ampliar o ponto de vista e melhor escuta do trabalho analítico. Razão pela qual é identificada como a principal vantagem oferecida pelas supervisões. A troca com o supervisor e, em alguns casos, com os grupos de trabalho, gera um espiral profundo de análise que enriquece a compreensão no caso, fornece ferramentas de intervenção e permite progressivamente a aquisição de uma identidade analítica. Particularmente, os espaços de supervisão individual são de valor especial. E assim nós temos algum valor especial. Permitem acompanhar com um acompanhamento personalizado, né, individual, o que geralmente é solitário, mas estimula, sim, uma reflexão conjunta nos casos. Favorece a transmissão da psicanálise durante a trajetória, a compreensão do supervisor, que complementa o trabalho, as ideias, as perguntas e as experiências pelas quais passa o analista a informação. As histórias, as anécdotas dos supervisores são reconhecidas como um elemento precioso por vários candidatos. Alguns outros elementos favoráveis durante o espaço de supervisão que foram mencionados em uma menor proporção são elas, tá? Que os candidatos responderam. Uma boa disposição do analista, gerando um respeito, confiança, intimidade, uma possibilidade de articulação entre a clínica e a teoria, uma grande pluralidade teórica do supervisor e do grupo de supervisores da instituição, o que possibilita a escolha por uma afinidade, por um interesse, em conhecer outras perspectivas teóricas. Visibilizar a visibilidade de possíveis pontos cegos, né? E as possibilidades de analisar os aspectos em dupla analítica, como a transferência, a contra-transferência, a resistência, etc. E a modalidade virtual, ela foi reconhecida como um espaço interessante, porque ela amplifica as possibilidades de escolha de um supervisor que não seja necessariamente da sua instituição, da cidade ou do país. Agora, vamos ver quais são os aspectos menos favoráveis das supervisões. Bom, para a maioria dos entrevistados, o alto custo se torna uma principal dificuldade associada ao espaço de supervisão no momento, não? Esse custo corresponde não apenas ao valor por sessão, mas também às exigências de sustentá-lo durante os anos de supervisão oficial, juntamente com os outros custos mensais do treinamento.
Bom, além disso, há um desconforto com a relação, a desproporção que muitas vezes existe entre os honorários mais altos do supervisor e os honorários mais baixos do analista, em espaço de estágio. Outras preocupações e problemáticas associadas ao problema está a supervisão, e entre eles incluem, né, nós encontramos alguns relacionados aos supervisores, que fazem referência a, por exemplo, né, atitudes dogmáticas, exibindo rigidez, imposições ao candidato. E alguns dos nossos entrevistados mencionaram que receberam indicações precisas do que deve se dizer ao paciente. Bom, e esse feedback não é muito construtivo, né? Apontando erros ou equívocos tanto no ambiente individual quanto nos grupos. A heterogeneidade dos marcos teóricos, das estruturas teóricas e possíveis leituras de caso, que nem sempre são consideradas, mas limitadas ou escolhidas pelo supervisor. Esses pagamentos de taxas a outros países, além de ter que assumir os altos custos bancários das transações, né, de um lugar para o outro, né? As taxas, né? Qualquer outro aspecto que é pago pelo estudante em formação, analista em formação. Outras preocupações, né, e algumas problemáticas estão relacionadas com a instituição, né, que o aluno está matriculado, são, neste caso, né, a dificuldade em iniciar a supervisão oficial pela ausência de pacientes com alta frequência, né, número limitado de supervisores disponíveis e uma impossibilidade de escolher aqueles que pertencem a outras instituições. Um estresse forte, um esforço com a possibilidade do paciente de alta frequência não continuar, em razão disso, né? Uma invalidade das horas de supervisão que foram cursadas virtualmente durante a pandemia por algumas instituições psicanalíticas. Bom, isso quer dizer que algumas instituições que, quando voltaram à presencialidade, ao modo presencial, não validaram algumas aulas que foram dadas de maneira virtual. Bom, vamos passar agora à análise didática, né, do momento do ensino. Bom, isso é considerado o espaço, o eixo mais importante do treinamento. É o pilar fundamental dos analistas em formação, né? É um espaço por excelência para o crescimento, da mudança, da contenção e da metabolização. Essa experiência que permite um trabalho clínico baseado na exploração profunda em nível pessoal, na transmissão a partir da experiência e no favorecimento do know-how, do conhecimento, claro. Por isso que, em muitos casos, reconhecem-se que, muito além disso, da natureza obrigatória, é um desejo e uma escolha do analista em formação. Outras vantagens da análise didática, que são reconhecidas de formas menos generalizadas, são as seguintes. Passar por essa experiência de uma análise de alta frequência, não apenas por tudo o que permite em si, mas também pela compreensão dos aspectos que compõem a técnica, uma autonomia do processo diante da relação, em relação à instituição, onde o instituto não intervém no consultório. A disponibilidade de analistas didatas na instituição, professores, não apenas em quantidade e número, mas também em atitude. E a possibilidade de escolha, né? Essa semelhança do supervisor em alguns seminários. Bom, é possível ter mais abertura, que esses analistas de informação podem escolher os seus supervisores nos seminários, né? Que são seminários de eletivos que podem ser escolhidos, né? E além disso, as taxas acessíveis para os candidatos e a consideração do seu status por alguns analistas. E depois, por fim, a flexibilidade atual em relação à modalidade das reuniões. Em alguns casos, reconhece que o modelo híbrido foi estabelecido atualmente. E também, quais são as problemáticas principais
que estão ligadas à análise, né? A esse treinamento da análise. Geralmente, né, este investimento econômico de que a análise de alta frequência pede, né, representa a maior dificuldade de sustentar e cumprir o processo de curso. Essa situação fica mais complexa, né, para aqueles que são obrigados, com a exigência de viajar aos cursos presenciais, que são obrigatórios no esquema híbrido, no curso híbrido, né? Assim como os custos de pagar as taxas em outros países da região e de forma semelhante à supervisão, e é absorvido pelo analista de informação. Ele vai ter que pagar tudo isso. Outros problemas pontuados pelos entrevistados, mas em menor proporção, são: em relação aos analistas didáticos, nós temos uma interferência na análise devido ao envolvimento de cargos institucionais em relação aos quais o candidato questiona a neutralidade que ele pode manifestar ou manter diante do surgimento de conflitos institucionais. Bom, o que acontece frequentemente, né, que os analistas de datas são docentes, são coordenadores de grupo de estudo, uma exigência de frequência que impacta diretamente no investimento de tempo, dinheiro necessários e que também vai limitar o tempo produtivo do candidato, especialmente nas grandes cidades. Bom, neste caso, embora dependa das diretrizes institucionais, em alguns casos é percebida como rigidez normativa por parte dos analistas. E alguns problemas relacionados à instituição foram relacionados pelos alunos e fazem referência à quantidade restritiva dos analistas didáticos em algumas instituições menores, onde essa escolha de analistas de outras instituições não é aceita pelas instituições. Não se pode escolher pessoas de outras instituições e dificuldades para ele realizar uma mudança de professor, né, caso seja necessário ou escolhido a fazê-lo. E essa associação do fim da análise é, a requisitos como a conformidade, as supervisões e não ao processo em si. Enfim, para terminar, eu quero compartilhar com vocês alguma pergunta que nós fizemos, né, aos estudantes nesse questionário, que nós perguntávamos qual, qual que quais eram os temas que surgiam para pensar, para encarar o futuro, né? Assim que a gente pode imaginar que houve várias respostas, né? E algumas delas vão com as áreas de oportunidade que nós sinalamos para cada um no tripé das perguntas, né? Mas sim, neste caso nós podemos apontar alguns casos a serem priorizados, né? A formalização da modalidade virtual ou híbrida para a realização dos treinamentos é considerada como uma medida prioritária para o futuro, né? E essa urgência, né? Ela vem não só da eficiência em termos de tempo e dinheiro, mas também na democratização que permite, dando acesso ao maior número de pessoas, tanto para treinar quanto para pessoas serem atendidas por esses alunos já formados ou em formação. Desculpe. Desculpe. Não me deixava avançar nos slides aqui. Peço a vocês um minutinho. É, se você quiser, eu posso compartilhar para você. Eu não sei porque eu não me deixa avançar. Não posso. Estava funcionando bem, mas agora não está mais. Senão eu projeto sem apresentação. Deixa eu ver aqui. Gente, desculpe, por favor. Não tem problema. Juliano, perdão.
Bom, tá pronto agora. Vocês voltaram a ver meus slides? Sim, sim, aí se vê bem. Obrigado. Bom, estávamos falando da formalização da modalidade virtual e da híbrida, né? E, além disso, ao que eu comentava a vocês sobre o que os analistas consideravam que é uma urgência, não é por uma eficiência de tempo e dinheiro, mas o acesso que isso vai permitir. E também tem outra razão que é fundamental, né? Para que continuemos possibilitando um maior intercâmbio entre as pessoas, que, que é para potencializar essa relação entre as instituições e uma liberdade de intercâmbio entre os candidatos e as instituições. A consideração de casos a serem supervisionados, pacientes de alta frequência do divã, é apontado como uma questão pendente para as instituições, já que cada vez se faz mais frequente a consulta online, incluindo pacientes locais e estrangeiros, e processos que não necessariamente são de alta frequência. Outros temas para se priorizar correspondem principalmente a revisão dos custos de formação, que constitui uma importante necessidade, não é nova, mas é cada vez mais urgente. E isso não depende só do acesso, mas também a possibilidade de alcançar e manter os mesmos durante os anos que são requeridos, né, solicitados durante a formação que esse candidato vai passar. Nós tínhamos candidatos que passavam 7, 8 anos no processo de formação, né? E essa regularização, né, uma atualização dos custos de análise didática, o que se identifica como uma área de oportunidade mais relevante neste aspecto, né? E, por fim, a adequação e o ajuste dos tempos modernos às características da região. Também é uma necessidade que é sentida e apontada pelos entrevistados, né? A atualização dos conteúdos dos seminários diante dos autores, dos tópicos, das abordagens, das tendências, se faz necessário, né? Assim como as metodologias, por exemplo, working parties, partes, modelos de pesquisa, incentivos a espaços e grupos de trabalho fora da clínica, ou seja, atividades institucionais, na comunidade ou qualquer outra atividade que assim seja. Muito bem, muito bem. Obrigada. Obrigada, Juliana. Palmas a você, uma tremenda apresentação. Obrigado. Bom, possibilita muitas discussões, né? Assim que eu peço que vocês anotem os seus comentários, as suas perguntas, as suas discussões para que nós podamos fazer essa discussão aqui entre nós. Nós vemos com uma apresentação muito potente que mostra as várias situações que vivem, né, durante a formação e que nós conhecemos. E que agora está organizado com dados em um questionário que dá uma força, né, a esses dados. Assim que teremos tempos para voltar a isso e discutir. Eu passo a palavra agora a Daniel, de UI, que é o coordenador externo da comissão de formação da FEPAL, né, que vai compartilhar conosco algumas palavras. Bom dia a todos. Bem, eu quero cumprimentar os presentes, né? Vejo que tem uma participação ampla, né? O interesse pelo tema da formação, especialmente esses dias, né, que a gente atravessa, né? Como a Juliana apresentou, é, ela mostrou realmente essa complexidade, não só das dificuldades que existem
tradicionalmente, mas com as modificações que a pandemia tem. Em relação a isso, também a gente está estamos diante de uma decisão. Para dizer algumas palavras em relação ao código procedural que a IPA está preparando e provavelmente a gente vai ser votado, né? Então, existe agora toda uma discussão bastante calorosa, né, com oposições europeias de um lado e de outro lado norte-americanas, né? Já que a posição latino-americana, aliás, coordenada e orquestrada pela nossa comissão de formação, ela é mais ou menos unida, né, com algumas divergências que são naturais, né? A gente está pleiteando, né, a modalidade híbrida, né? Enquanto na Europa tem uma oposição muito grande à online, né? Tanto nas análises como nas supervisões, né? Então, vamos ver como que vai seguir, né, a votação ou não nos próximos meses, porque isso está afetando, enfim, a formação na América Latina, onde países como a Argentina e o Brasil precisam dessa aprovação do híbrido, né? Uma coisa que eu queria acrescentar aqui é que existe agora um projeto, caso isso vai ser aprovado, existe um projeto de pesquisa bastante, enfim, questionável, uma pesquisa de alguns anos sobre essa modalidade híbrida, né? Isso vai exigir ainda mais exigências dos candidatos, né? Eles vão ter que relatar, né, qual é a porcentagem de híbrido que eles estão tendo na análise, nas supervisões e nos seminários, para serem avaliados, né, pelos parâmetros da pesquisa da IPA, né? Então as coisas vão ficar ainda mais complexas caso seja aprovada, enfim, na proposta de híbrido, né? Bem, enfim, está ameaçando também toda a ideia da IPA, porque certas sociedades já estão dizendo que eles não vão aceitar membros de outros, onde online vai ser aplicado e coisas assim. Bem, são coisas que têm a ver com as disputas políticas, né? E isso vai afetar, de alguma forma, a tranquilidade do trabalho analítico e da formação analítica dentro da IPA, né? Então, são notícias não muito animadoras, mas que a gente vai ter que lidar com elas, no futuro próximo, né? Principalmente quando os mais interessados, que são, os candidatos nossos. Então, os presidentes que vão suceder o Tércio, etc., vão ter, enfim, questões adicionais que lidar com elas, né? É isso. Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, tudo que você comenta, obrigado. Eu... Agora nós temos um bom espaço para abrir um diálogo, para fazer uma conversação, para o que colocou o Daniel, para o que colocou a Juliana, assim que podemos fazer essa conversação agora. E agora, Laurínia, com as palavras que podem coordenar aqui esse momento, né?
comentários. E eu peço a vocês que peçam a palavra pelo chat e depois que sejam e que depois possam fazer uso das palavras, né? E para as perguntas que vão surgindo, nós temos tempo para isso, sim? Bom, tomara que as palavras não se alarguem muito, né? Que sejam palavras curtas para que todos possam fazer uso da palavra. Deixamos a palavra agora a... Bom, a... bom dia a todos. Boa abertura a todos. O chat já está disponível. Bom, se vocês me permitem, eu vou em ordem, tá? Vou dar a palavra em ordem a vocês, né? Nós temos uma primeira intervenção que nos aparece aqui. Nos solicita se é possível, se pode compartilhar as apresentações para trabalhar com os colegas dentro dos institutos, né? E isso poderá, né, aumentar as discussões em cada região sobre as necessidades institucionais, né? Além disso, que já não está mais na reunião, ele parabeniza pela reunião e é interessante que nós... Bom, tem uma investigação formada pela FEPAL desde 2017, né, que poderia ser relacionada, né? Isso foi presidido pela Maria Cristina Fulco e nós quedamos à disposição, né, para isso. Fica aí o convite, né? E também há uma pergunta que nos deixou a Júlia Roia, que parabeniza pela investigação, e ele é candidato pela Associação Psicanalítica de Guadalajara, e ele tem a seguinte pergunta. Tem algum dado, né, estatístico sobre a relação da idade dos candidatos e os eixos analisados? Bom, também nós temos aqui outra, bom, essa é a primeira pergunta para a gente responder depois. E Carlos também nos comenta, né, ele parabeniza pela palestra. Bom, antes que você continue, eu posso fazer um par de comentários como que você está lendo? Ok, tudo bem, pode fazer. Bom, no primeiro lugar, a Teresa nos perguntava se ela vai poder ter acesso à apresentação, né, os nossos dados. Sim, na diretiva, nós pensamos em publicar essa encuesta e outras que a gente tem, né, com o censo que nós fizemos antes. Nós ainda não pensamos em qual meio ou quando faremos isso, mas sim, nós vamos disponibilizar a todos. E com a respeito às perguntas, né, que nos fez aqui Juan, né, o que o Juan nos fez sobre os dados, né, nós ainda não fizemos essa relação com esses dados, porque a pesquisa foi qualitativa, né? E em segundo lugar, nós usamos um gráfico de modo ilustrativo, né? Nós tivemos uma pequena amostra e o foco que nós nos demos foi qualitativo, né? Em segundo lugar, nós não perguntamos a idade dos candidatos, né? Não fizemos essa pergunta. Mas nós podemos relevar, e no censo que nós fizemos, né? Sim, nós tivemos essas informações sobre as idades, né? Sobre as idades mais frequentes entre os membros de informação da UCAL. Nós tivemos esses dados, sim. Bom, a primeira pergunta, questionário, tinha sido feito em um momento anterior, né? E foi apresentado na primeira parte. No encontro aberto dos institutos, né? Essa informação foi feita por ali. Bom, nós temos a intervenção aqui do Carlos Mironça, que ele conta uma experiência quando ele foi candidato quando ele estava num pequeno grupo no fim dos anos 70, e o Instituto não nos permitiu fazer um questionário a respeito da formação que nós estávamos avançando, né? Sobre os seminários, nós estávamos analisando a biografia e materiais tomados, e por azar encontramos que a data de 2 ou 3 décadas atrás. É necessário que nós atualizamos. E os seminários coordenados por uma cátedra homogênea, referida por um autor
um esquema referencial, dificulta o questionário pela qual, né, se vai, talvez seja importante um ou dois docentes que tenham uma perspectiva diferente ou crítica dos autores ao quais se referem no programa de seminário. A Mariano, ele felicita todos, né, o trabalho, e que ele queria comentar alguns pontos anteriores mencionados por Carlos, né, que ele acredita que é valioso analisar e necessária essa formação básica nos autores, e começa a generalizar com especialidades, por exemplo, sexualidade, família, psique. E temos aqui, por favor, a Elizabeth Capui, que vai fazer a fala agora. Oi, obrigado a todos. Uma saudação para todos. Primeiramente, felicitações, né? Eu fico muito feliz de ter escutado esse trabalho que vocês fizeram, né? Tão sério, tão amplo, tão interessante. De logo, eu quero observar essa diferença, né? Da perspectiva de vocês, desde o lugar que vocês estão fazendo a formação, né? Estão atravessados culturalmente, politicamente, e às vezes essa inquietude, né? E a fixação de observar o outro lado, desde vários lugares, desde onde se pensa essa formação, de onde se pensa isso, né? Isso que disse o Daniel me pareceu muito interessante, e de onde ele nos mostra como há essa discussão política em relação a tudo aquilo que hoje nós estamos vivendo. E como, muito provavelmente, não se tem em conta no que a gente pode chamar como um psicanalista situado, né? Um psicanalista latino-americano, um psicanalista europeu. Não todos os psicanalistas, né? Vocês chamam de psicanalistas, como é uma discussão muito velha, bem antiga, muito velha, né? Mas o que acontece é que o tema da internet, né, tomou conta de tudo. E outros temas também entraram em discussão nesse caso. E por isso que muitas discussões, peleias, brigas, né, nos passam a ser importantes fazer esses diálogos sobre o analista em formação, que tem como pouco acesso e são pouco ouvidos, né? E que vou ser mais curta possível, né? E quando vocês falam de pluralidade de correntes ou autores, eu estou absolutamente de acordo quando vocês falam sobre a isonomia das virtudes, da virtualidade, mas também onde, por exemplo, numa cidade mais pequena, por que que esses estudantes são obrigados a, a escolher analistas do seu próprio instituto, supervisores do próprio instituto? Eles não podem escolher de outro lugar que pertence ao local. E passa, o que está acontecendo com os lugares fechados? Nós não podemos organizar e deixar que isso seja dito, que seja passado, né? Nós, nós podemos seguir fechados quando, lamentavelmente, nós tivemos a pandemia, mas, por outro lado, nós tivemos uma opção excelente, que é conhecer pessoas de outros lugares, de outros espaços, nos abrir ao mundo. E a nossa instituição, né, a Instituição Psicanalítica de Córdoba, nós tivemos e seguimos tendo analistas de diferentes lugares da Latinoamérica que estão dando seminários, que estão fazendo, diferentes analistas da Latinoamérica que estão supervisando. E isso, essa oportunidade, nos ampliou drasticamente. E nós temos que ter em conta que o mundo mudou e que a psicanálise precisa tomar essas mudanças. Senão, provavelmente nós ficaremos à margem. Bom, eu não quero ser muito comprida na minha fala. Eu agradeço muito a vocês, porque eu aproveitei muito. Aproveitei muito o que vocês trabalharam e o que vocês apresentaram. Muito obrigada. Bom, obrigado, Elizabeth. Agora eu vou dar a palavra a Maria Cristina Filho. Bom,
Muito bem, eu compartilho aqui as felicidades, né, deste trabalho que estamos fazendo com os candidatos, né? Eu tenho de alegria de ver a quantidade de pessoas que estão aqui, né, que estão nessa investigação e que se juntam com aquilo que está muito próximo ao que dizia a Elizabeth, né? O que desde anos, né, outra comissão de formação tinha organizado, posto em voga, né? Que é no sentido de dar o espaço aos candidatos, né? Bom, estou falando candidatos porque eles eram candidatos, agora eles são analistas, né? São analistas de informação, agora se usa analista de informação, que essa comissão de formação teve por ali, né? No 2017, 18, nas mudanças que nós fizemos, justamente para dar a palavra aos candidatos, foi um tema dos congressos, né? Porque os candidatos não estavam. Bom, Elizabeth e Cecília estavam nessa comissão, né? Eles superponiam, né? Estavam sobrepondo esse congresso local, né? De acordo que os candidatos não podiam acessar isso, né? Eu quero apontar uma palavra que eu gostei bastante, né? A palavra do tércio, a mudança política que a gente vê acontecendo, que está passando agora, a investigação que vocês fizeram, que dá conta de uma nova onda política, onde os analistas podem ter e consigam ter mais a palavra, desenvolver as ideias. Nós, né, pensamos que esse modelo está do outro lado da mesa. Essas transformações, esses didatas, né, que nós temos tendo com os docentes, que vem sendo oferecido, né, aos candidatos, nós ficamos muito empobrecidos com essa situação. Também eu queria falar o que disse a Juliana em relação, por exemplo, ao que vocês encontraram vinculado aos seminários, à docência e a importância de poder abrir, né, no respeito à variedade de pensadores, de autores, seja freudianos ou, né, que questiona, que pergunta, que que nós organizávamos em alguns dos congressos, né, que nós discutimos em 2015 no Rio, né, que nós chamamos de alguns aspectos dogmáticos, econômicos e acadêmicos, né, que filtra, que entram, que atravessam a formação analítica. Porque isso que nós organizávamos do custo, né, que a Juliana apresentou dos custos, que apareceu na voz, nas respostas de muitos dos analistas, né, até onde até onde está colocada, organizada, que o analista, que o docente e o supervisor se adapte, né, desde o ponto de vista econômico, que ele cobra ao seu paciente, né? É um tema que ainda nós não discutimos e que fica pendente, né? Como que nós fazíamos no Instituto, né? Se havia uma diferença entre análise didática e análise personal, né, para chamar assim, e foi questionado de mudar isso, né, apagar essa diferença. E sobre o tema das categorias dos institutos, a obrigatoriedade dos candidatos, dos analistas de informação, da impossibilidade de poder escolher ao seu próprio analista, o seu supervisor, e muitas vezes a passar pela experiência pessoal, né? Porque, por exemplo, quando uma pessoa ingressa nessa formação, ele está com um analista que não tem categoria didática. Ele tem que trocar de analista. Então, é um aspecto que tem que estar, é um aspecto muito duro, né? Que contradiz o essencial e o espírito do psicanalista, né? Da maneira que a instituição se mete para dizer, olha, tem que ser assim, né? Dentro desse processo, né? Isso tem que ser pensado. O que eu peço a vocês
Bom, quem estava falando? Juliana? É, Juliana. Vai ser fundamental que essa investigação que vocês fizeram, que vocês distribuam, compartilhem, Gabriel e Tércio, como presidente da UCAL, né? Porque isso é um tema muito rico para que a gente possa seguir trabalhando e tem aspectos fundamentais que vocês seguem fazendo para que a gente que fizeram nas últimas décadas, né? E o último que eu vou falar, que eu quero dizer aqui a Daniel, em relação ao que está colocado como o norte da IPA, né? As mudanças, os pensamentos, as organizações que vocês sabem que é um tema que é chamado como um trabalho da comissão de formação atualmente, né? Foi levado ao IPA e também à margem, né, e ao Comitê de Educação da IPA, que se chama Posicionamento Latino-Americano, que nós vamos aprovar, está para ser aprovado. Isso abre a parte da extraterritorialidade, na possibilidade de analisar e realizar seminários com membros de outras sociedades. E nós temos que ter isso em mente, né, presentemente, para que nós possamos organizar o nosso espaço, fazer o nosso lugar e ser escutados pelo norte da IPA, né? Também Estados Unidos, Europa, enfim. Nós já vivimos isso e nós seguimos vivendo isso de poder escutar, perdão, de poder aceitar, de poder ser olhados, de poder ser escutados pelo mundo da psicanálise, né? Isso vai ser importante para que nós possamos seguir trabalhando dentro dos nossos institutos latino-americanos. E eu parabenizo vocês por essa proposta. E vem também o congresso didático, né, da FEPAL, que vai ser que vai ser em outubro. E eu acredito que muito desses temas serão discutidos, né, com Cecília, Daniel, né, nessa comissão, que seguramente seguirão trabalhando. Bom, e por isso eu agradeço, eu compartilho a alegria que é estar aqui e de ver como que o movimento cresceu, o lugar que ocupam e como vocês se fazem ser ouvidos e como fazem ser ouvidos também os analistas de informação. Bom, mais ou menos 400, 600, e isso, a quantidade, nos estimula a continuar, a seguir a trabalhando. Bom, muito obrigado, Maria Cristina. São propostas para que nós podemos seguir pensando, né? Possamos seguir pensando. Desculpa. Bom, bom dia a todos. Eu sou analista de informação, né? Sou da Associação do México, né? E esse esforço da FEPAL de repensar a formação para dar condições, ela me deixa muito tranquila, né? Porque este espaço e estes questionamentos poderão partir de algo mais flexível, né? Isso para nós, como analistas em informação, e essa abertura de outras instituições e discussões como essas, né? Nos possibilitarão sair não só da nossa instituição, mas para outras também, né? E, para mim, eu quero falar sobre um tema, né? Eu estou numa instituição muito receptiva e, bom, isso é muito bom, né? Essas mudanças favorecem muito o analista de informação e durante a escuta e sobre os dados, né? E vi que algumas instituições não validavam as horas, né? Isso me parece terrível, porque isso atrasa a formação e deixa muito complexa essa formação, né? E eu estou tranquila com as mudanças feitas pela minha instituição, né? E também que é o nosso dever tomar parte dessas discussões, que são muito valiosas e que é um compromisso nosso estender isso, né, essas atividades e também escutar os outros colegas e considerar
outras posturas, ainda que não sejam as nossas favoritas, como, por exemplo, as teorias, né? Alguns analistas de informações não participam como eu tinha observado, né, de colocar, de ser escutado, de falar. Nossa formação não é tão sólida, né? E me parece que é um ponto que deve ser revisado, né? O escutar, o falar, sobre a exposição, falar, e esse esforço de ser escutado. Bom, é importante que nós tenhamos em mente de se arriscar para isso, né? Porque bom, ela falou muito rápido, desculpe, eu agradeço a vocês pela fala. Isso vai ser, sem dúvida, esses dados, essas discussões serão muito bons para as nossas discussões e isso vai ser bom, obrigado. Bom, bom, sobre o que disse a Elizabeth, sobre essa dureza, né? Isso tem a ver sempre com os candidatos e com as instituições. E me parece que há algo, né, que tem que ser discutida nessa reunião que está descartada. Isso tem que estar convocada, digamos, né, presente durante a comissão de formação e também na transmissão da FECAL, porque este é o lugar de. Desculpa, gente, ele está falando extremamente rápido, né? Vou tentar. Bom, então é bom que esse espaço tenha, que nós tenhamos esse espaço, né? A outra questão é que o que se colocou sobre a respeito do Brasil, né, que nos preocupa, que tem pouca gente do Brasil participando dessa pergunta, né? E eu penso e pergunto a vocês, e tem mais uma resistência da FEPAL dentro do Brasil? Isso tem que ver com. Será que isso tem relação com a menor participação, né? E por último, eu quero colocar que eu trabalho com questões que têm a ver com o que estavam falando antes, né? Sobre o isolamento das instituições. E a gente tem que ter isso em conta, né? Tanto os dicionários enciclopédicos interregionais. Sim. Bom, os materiais estão acessíveis, gratuitos, né? Nós temos intervenções de cada tema. Cada tema é abordado pelo analista das distintas regiões, né? Nós temos que pedir a permissão ao instituto, né, para poder fazer o uso desses materiais. Bom, nós vamos fazer um evento agora em setembro, né, um seminário convido a todos, né? E ele vai a uma formação livre, gratuito, para a formação dos analistas, né? Vai ser livre, gratuito, vai ser em inglês, infelizmente, né? Mas depois nós vamos fazer algumas coisas em espanhol também para que possa ser acessível a todos. Por isso, muito obrigado. La palabra a Tercio. Obrigado, Andréia. Obrigado, Abel e todos. Primeiramente, eu quero oferecer a minha empatia a Flávio Zanqueta, nosso tradutor, que está tendo um trabalho duríssimo com a velocidade que os colegas estão falando. Então, eu solicito aos colegas que falem um pouco mais despacio, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Flávio e colega. Bueno, quero falar quatro coisas importantes. Primeiro, a importância desse evento, no sentido que a sala ficou lotada, por algum momento não podemos passar de 100 pessoas, e a participação ativa de personagens importantes da psicanálise na América Latina, como todos que falaram até agora. Isso dá muita força ao nosso evento. Me lembro de recentemente um encontro com a comissão de transmissão. O professor Daniel Deluia falava das competências psicanalíticas. Isso é importante
a gente ter em conta, quando eu digo competência psicanalítica, a gente foi pesquisar, dentro da formação, é importante que o analista em formação, o candidato, saiba manejar a conta-transferência, saiba o conceito de set, de enquadre, possa pensar a alta frequência, que ele tenha as competências psicanalíticas. Isso é mais importante do que, o que me parece, algo de uma formação operativa, usando um termo do sentimento do funcionamento operatório, aquela coisa que a gente pode passar assim a números e tarefas a serem cumpridas. 80 horas de supervisão, tantas horas de análise, frequência de tantas vezes por semana. Essas tarefas compreendem a pulsão de morte necessária para que haja o intrincamento, o desintrincamento. Mas o que nos interessa é a psicização da psicanálise e da formação, ou seja, que nós possamos entrar nos conflitos psicanalíticos do candidato, do ser humano que está fazendo a formação, do seu desejo, como ele lida com o seu conflito edípico, como ele lida com a instituição. Mais que as repetições, as normas, a, a, a paracitação da pulsão de morte, das tarefas, dos horários, das obrigações, é que a gente possa jogar luz ao que nos une à psicanálise. Perfeito. Outra coisa que eu quero falar são aos custos, perfeito, da formação. E essa, quando a gente pensa na primeira tópica, na questão econômica, é a questão do dinheiro, da plata, vale? Então, por exemplo, juntamos a OCAL, a ABC, que é a Associação Brasileira de Candidatos, e a IPSO Latinoamérica, e entramos em contato com a IPA para tentar mostrar aos colegas do Hemisfério Norte que a inscrição no Congresso da IPA em Cartagena para membros candidatos, né, membros da IPA, por exemplo, $300 para um latino-americano é muito distinto, muito diferente que $300 para um francês. E o preço é o mesmo. $300 para um colega da Argentina, na situação que se encontra, um colega do ILAP, um colega do Brasil, não interessa, um colega do México, é muito diferente do que $300 para um colega de Nova York, de Londres. Então, isso tem que ter em conta. A gente está pleiteando descontos aos membros da América Latina no Congresso da IPA em Lisboa, em 2025. Há que se ter essa individualidade, senão tudo é pulsão de morte, é tudo igual compreende? Não, a América Latina não é a Europa e os Estados Unidos. $1 para o Brasil são R$ 6. Então, é diferente a situação. Então, isso é importante, porque aqui temos pessoas que participam do board da IPA, pessoas que têm poder no sentido do Foucault, que exercem o poder, que tem palavra, tem voz. Eu quero deixar isso registrado. E quanto ao que o Abel trouxe da participação dos brasileiros, a ideia justamente de trazer a presidência para o Brasil, de implicar, é um trabalho de cultura, Abel. A gente precisa mudar a cultura e a cultura demora para mudar. A gente teve uma maior participação dos brasileiros, apesar de ser pequena, melhorou, eu posso lhe dizer, nesses 2 anos da OCAL, sendo que 50%, a metade dos membros OCAL são brasileiros, né? Isso é um trabalho importante que a gente tem feito, agora demora, as coisas são devagar, a cultura demora para mudar, mas as coisas vão mudando, né? O Brasil tem uma particularidade que a gente tem uma associação de candidatos do Brasil muito forte, muito atuante e de boa qualidade. Então, também, às vezes, os candidatos do Brasil
se vinculam mais à Associação Brasileira de Candidatos, perfeito? Tem a questão do idioma, por exemplo, todos os eventos da UCAL contam com tradutor, é uma coisa que a gente financia, inclusive esse evento, a gente está trazendo o tradutor, justamente para haver a ponte, né? Agora, não é todo mundo que se implica com a quarta pata, com o quarto eixo, né? Então, mas as coisas vão mudando, né? Não quero também me estender muito para poder ouvir os outros colegas falarem. Muito obrigado. Bom, obrigado, Tércio. E sobre uma ideia que apareceu aqui, que, bueno, isso pode, que são materiais que podem ser traduzidos ao inglês e ao francês para a IPA, né? E nós estamos em constante intercâmbio, né? E eu penso que isso foi grandes alcances que tivemos, né? E durante a pandemia, né? Essas distintas associações que participaram, né? Que possibilitaram esses encontros. E vamos ter uma em Porto Alegre, né? E Ipso e Yocal e ABC, tanto a diretoria quanto os analistas. Bom, nós íamos ter, né, em Porto Alegre, que lá, lamentavelmente foi cancelada, mas que agora vai ser no Rio, né, com os candidatos. Bom, só para comentar um pouco como nós estamos conectados, né? É bom, eu quero pedir a vocês uma coisa em razão do tempo. Sei que todos querem participar, né? Mas eu quero pedir que vocês sejam o mais breves possíveis, porque depois nós temos outra apresentação importante. Bom, eu vou ser bem breve. Eu quero destacar que tem alguma coisa muito importante, né? Que é os analistas fazerem perguntas, eles serem questionadores. E isso eu parabenizo vocês, isso é importante. Eu me pergunto, bom, se a respeito à supervisão, por que a gente insiste tanto, por que a gente insiste tanto como 3 vezes por semana, 4 vezes? Por que a gente não faz isso num acompanhamento do analista, nessa construção? E 1 ou 2 vezes por semana, que é a mais frequente. Por que a gente não faz isso? Né? Porque é mais frequente, né? Porque isso vai acontecer com mais frequência. E eu acredito que é importante que a gente promova um aspecto de critérios e pilares que conformam a formação psicanalística, mas também nesses sujeitos no princípio da realidade, a ser verdadeiros com essa realidade, né? Em relação à virtualidade, eu reitero a experiência que nós tivemos, né, na sociedade aqui de Caracas. Eu sou eu sou diretor do instituto, mas eu estou vivendo em Miami, né? Nós dirigimos o instituto de forma virtual, assim que a virtualidade não a virtualidade a gente não pode estender a todos, né, os âmbitos da formação, a formação psicológica, né? Mas para se aprovar funcional. E por último, eu quero compartilhar com vocês que me deixa muito angustiado, 700 membros. Bom, só 700, se 700 membros do local, só 1% que contestaram foram venezuelanos. Isso me angustia muito. E aí eu me pergunto, o que está acontecendo no país que eu me formei? E o que aconteceu? Será que nós nos margeamos daquilo que está acontecendo? E o que passa? Obrigado. Assim, compartilhamos mesmo temas, nós nos perguntamos sempre, em todos os tempos. Nós temos uma forte discussão, né, nos grupos de WhatsApp. Bom, mas isso seria importante que a gente seguisse pensando. Bom, tem algumas mensagens aqui no WhatsApp, vocês, no, perdão, no chat, vocês podem acompanhar também as perguntas. Bom, André, você vai comentar essa intervenção ou comento eu? Bom, um Augusto,
Prazer estar aqui com vocês, né? E participar dessa reunião. Com coisas tão interessantes. Eu queria comentar isso que o Tércio trouxe, que demora a mudança da cultura. E dentro das instituições, nós sabemos que isso demora demais. E, na verdade, me dá um alívio de saber que a gente tem analistas de informações tão ativos e com propostas tão importantes como essas perguntas. E essa proposta de traduzir ao inglês e ao francês para que se difunda em todos os espaços, né, é uma iniciativa genial. Eu acredito que os analistas de informação são o futuro das nossas instituições. E a gente tem que propor essas mudanças, né? E são eles que vão levar isso adiante, né? São vocês, né? E nesse sentido também, eu gostaria de sublinhar outra coisa, né? Que como os analistas, com a sua participação, podem realmente tomar isso em conta, né? Que nós estamos passando nesse momento. Da isonomia, como fazer isso que vai na mão, né? Da democratização, que é por o pensamento latino-americano que nós estamos propondo, né? Desde a comissão, de um trabalho envolvido com o local e as instituições, me parece que a pandemia deixou um pouco seguindo o que dizia David Lennon, né, sobre o momento que nós temos nessa possibilidade de ele escolher analista e de supervisores das aberturas dos seminários, né? Isso sim nos possibilita uma profundidade nas discussões do analista, na posição do analista, de colocar essa transferência da eleição, né? Queria sublinhar isso, né? Isso implicaria tomar em conta, por exemplo, o regional e as culturas. Esse encontro se chama um psicanálise, né? Ou várias psicanálises. São as maneiras de pensar, as possibilidades de cada região que podem oferecer para a formação, não é? Suponhamos que a instituição tenha 2 psicanalistas para todas as pessoas, né? Que querem se formar. Bom, isso não está propício para a psicanálise, porque não vai ser positivo, né? Nós temos que tomar em conta essa abertura, essa abertura que nos proporciona a virtualidade, que nos possibilita situar, né? Situar a psicanálise, né? Que é resultado da virtualidade. Bom, eu agradeço a vocês pela palavra. Obrigado, Mônica, pelas palavras. Olá, bom dia a todos. Bom, a primeira coisa aqui, quero parabenizar vocês pelas perguntas que fizeram na investigação. Quero tomar 2 pontos. Um político e outro tem a ver com a formação. Me parece que essas perguntas são muito importantes. Eu estive, como muitos de vocês, na reunião que tive com a gente de Bora e da IPA, né? E a verdade é que os nossos representantes latino-americanos da Bora, né, e do IPA não foram muito exitosos, né? E não puderam ser, evidentemente, tiver essas forças do choque, né, nas discussões, com que tem a força do país do norte, né, da Europa, mas os nossos representantes não foram muito exitosos nas modificações que a IPA está propondo, né? Na Taxford do ano passado, nós passamos algo que nós vamos dizer que está cerca das variações e na oscilação nas variações, né? Que, na verdade, implica o processo, né? A pergunta, a, a investigação feita por vocês, traduzida em 4 idiomas, é vital, e pode ser algo a se aproximar aos nossos representantes, né?
para que eles possam ter elementos a mais de pesquisa para debater, né? Para debater na board e na IPA, né? Bom, o que eu quero dizer a vocês é que não deixe esse questionário só conosco, mas que convoquem os representantes para que eles possam levar essa pesquisa adiante, né? Isso é fundamental, porque esse debate ele tem que ser continuado. O modelo híbrido, mais tarde ou mais cedo, cedo ou tarde, ele é parte da realidade. Ele vai fazer parte da realidade, não tem jeito. E, de fato, o melhor que nós podemos fazer a gente possa fazer agora e não tão tarde. Eu quero também, neste caso, falar outra coisa sobre a OCAL e a FEPAL, Y e NIPA. Eu acredito que eu tive na presidência, Elizabeth estava na direção do instituto, muitos de nós que estamos aqui, né, fomos presidentes ou diretores de institutos, não só uma representação, uma responsabilidade, mas nós fazemos parte do trabalho de dirigir uma instituição ou um instituto e poder gerar essas transferências com as instituições. Eu acredito que é um erro, né? Um erro das presidências ou das direções dos institutos não colaborar com essa transferência de outras instituições. Né? Das instituições que nós representamos, né? Eu acredito que os institutos eles se equivocam nesse caso, quando eles estão fazendo um modelo de formação próprio e as associações estão fazendo outros, né? São regionais, sim, mas nós temos aí as nossas associações que nos dão essas diretivas de como fazer essas formações. E nós temos essas formações, os diretores e também os presidentes. O último ponto que eu quero mencionar. Bom, esses eram os pontos políticos. Bom, me parece muito importante que possam fazer uma nova investigação acerca, né, sobre das competências dos analistas de informação. As competências, o que nós esperamos? O que a gente espera que aconteça com esse analista de informação, né? Não temas de saberes, mas em posição. A posição do psicanalista. Eu gostaria que isso estivesse na pesquisa, né? Bom, eu quero agradecer a vocês. Obrigado. Obrigada. Eu quero dar a palavra agora a Cris Ataca. Ah, perdão, Cecília. Eu estava anotado. Bom, me parece muito importante comentar que o trabalho, né, bom, que nós fazemos desde a comissão, desde 2020, né, incluiu muitos de vocês. Nós encontramos aqui uma vez mais, bom, foi um trabalho conjunto, colaborativo, e eu acredito que durante esse tempo, pelo menos a minha impressão, que a gente possa perceber, né, a força do movimento psicanalítico na Latinoamérica, e movimento que nós fazemos parte. E eu concordo com a Mônica. Nós temos que se fazer escutar, fazer ser escutados, enviar que os nossos representantes levem os nossos dados que possam argumentar, mas também há muitas resistências às modificações, às mudanças em outras instituições, né? Eu acredito que nós já sabemos disso, né? Que nós temos que trabalhar com essas resistências, mas a cada vez nós podemos levar mais argumentos que saem dessas reuniões, né? Escutar distintas perspectivas. Bom, um dos nossos argumentos que nós comentamos, que nós fizemos uma proposta de um posicionamento psicoanalista latino-americano, né? Que tinham 270 pessoas nessa participação desse debate aberto, abriram uma discussão de um posicionamento
que a gente insiste que seja importante, que seja a democratização, que vocês já mencionaram de várias maneiras, que sob a exogâmia, que vai dando tempo de transformação e trânsito, né, esse movimento virtual entre as pessoas, né? Que sobre os institutos que já estavam fazendo, né? Para que possam aceitar os analistas de outros espaços, de outros institutos, para a supervisão. Acredito que tem 2 ou 3 associações que não permitem isso, né? E para que a gente possa discutir como que isso vai ser regulado. Nós propusemos, né, os virtual, né, que está em regulação no IPA, né? Bom, nós, como comissão, né, estamos um consentimento entre todos da Latinoamérica, né, de acordo com o BOR ou com a diretiva da FEPAL, nós fizemos essa proposta de que que os institutos tivessem essa autonomia. Isso confiando no trabalho importante de investigação e trabalho de tantas responsabilidades que nós passamos durante a pandemia, né? Bom, o que eu queria comentar é que nós assinamos uma carta com 28 presidentes, né, 28 ou 29, um trabalho coletivo que a virtualidade nos permitiu nos aproximar dentro da Latinoamérica, né? Trabalhar juntos e, e, e saber que nós estamos num momento de mudanças, de transformações e que talvez vão tomar tempo, né? Eu deixo aqui uma pergunta, para não demorar muito na fala, e que movimento psicanalítico, que movimentos institucionais e que movimentos que estão abertos à vanguarda, né, sobre a cultura. Bom, como que nós vamos fazer com esses espaços mais tradicionalistas que têm esse temor, mais tradicionais? E isso também está em confronto com aquilo que é o contemporâneo. Isso me fez pensar nas respostas que tivemos nas perguntas sobre a atualidade da clínica que nós temos hoje, sobre aquilo que nós lemos, sobre os aportes teóricos. Bom, estamos investigando, estamos escrevendo, publicando, propondo sobre aquilo que nós fazemos em Latinoamérica, na Latinoamérica, né? E isso pode contribuir muito, não só aqui, mas também fora, em todo o mundo. Un comentario de un analista en formación. Sim, Ana Vélia, ela pediu a palavra, depois solicitou que o seu comentário fosse lido, então assim eu vou fazer. A Vera escreveu: parabenizo Juliana pela apresentação e a Tércio e a toda a sua equipe pelo trabalho realizado. Obrigado, Ana. Com certeza representa todas as sociedades e cada pessoa aqui presente deve ter sentido que estavam falando da sua sociedade, pois nas diferenças particulares todos somos IPA também. Gostaria de destacar que, na hora que a Juliana falou dos working parties, lembrei da importância de que os analistas de informação sejam estimulados a participar dos congressos, sejam do país, da América Latina ou da IPA. Isso faz muita diferença na formação individual. E a Cris Takata, de São Paulo, disse grata por sua fala, Elizabeth, apontou perguntas que muitos de nós, analistas de formação de São Paulo, também expressamos sobre o fechamento endogâmico e suas consequências, o empobrecimento dos currículos e metodologias durante a formação, que se reflete em nossa capacidade limitada de escutar e refletir para os desafios do nosso sistema. Acho que podemos seguir passando a palavra, né, André? Voy a pasar la palabra a Alicia Ángeles. Oi a todos. Gente, desculpa, eu tô numa piscina aqui, desculpa pelo som, tá? Serei muito breve, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer escutar vocês. É, eu tenho acompanhando esse movimento psicanalítico tem vários anos, da OCAL e movimento latino-americano. Eu queria falar de algumas coisas sobre as perguntas, né, que fizeram. Primeiro,
como é difícil aos analistas de informação e que se interessam no futuro a questão econômica, a nossa formação. Como é difícil, é custoso e que impossibilita um grupo grande de psicanalistas, de interessados na psicanálise entrar, né? Bom, isso também, quanto nós pagamos por isso, né? Quanto nós pagamos e quanto nós vamos cobrar? Por isso que, bom, e por isso eu pergunto, qual é o ideal que nós estamos organizando e projetando para o futuro? Me parece que tem dados nas perguntas que aqui nós temos um problema de raiz, né, do espaço, da Terra. Por isso que é importante, muito importante, sobre as coisas que estão acontecendo no Rio, né, com as bolsas de estudo, né, e isso tem funcionado muito. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. É um assunto muito importante, o debate, como é o acesso econômico, né? Nós temos que conversar sobre isso, sobre a nossa formação. E o outro ponto é que, como que isso acontece da exodâmia? E comentar, por exemplo, como que nós vamos assumir essa via? Como que nós vamos fazer com essa via? Tem vários comentários que eu li a respeito disso. Como fazer, por exemplo, com a possibilidade de levar seminários em outras instituições, né? E eu quero me referir aqui também a como fazer para ajudar isso, né? Assumir um working park, né, para dar essas formações, para que possam resultar no intercâmbio desses analistas de diferentes institutos, ajudar que se pague, tá? Que as instituições paguem os analistas, né? Para que possam fazer essa ganância de toda essa exodámia, que evidentemente nós necessitamos, temos que ser ajudados, né, durante essa formação árdua, que beneficiaria muito, muito, muito. E eu quero agradecer pelo espaço e um abraço a vocês. Obrigado, Ângeles. Agora eu vou passar a Cecília. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Me- Eu sou do Uruguai. Você- Vou ser breve. A verdade é que quero agradecer que a equipe que fez a investigação, fez as perguntas, que tem uns pontos muito ricos, importantes, que eu não vou repetir aqui, né, que outros colegas já disseram. Durante, durante a escuta, eu vi que é importante que o informe seja difundido. E assim que os institutos que estão nas distintas comissões, né, as pessoas, né, nós temos vários pontos muito importantes que devem ser comentados, sobretudo com os analistas de informação, né, e que também nos possibilita pensar em outras questões. E isso vai nos possibilitar incentivar outros companheiros que não chegaram a completar o curso, né? Nós podemos pensar, projetar isso, porque isso é muito provocador. Esse informe tem vários dados importantes. Na verdade, é que eu agradeço vocês pelos dados, né? Bom, eu como representante, eu quero colocar isso em discussão aqui, né? Para ver quais coisas nós nos vemos nesses dados, né? E eu vejo esses dados como um grande insumo para ser usados dos temas que foram silenciados, né, tanto para o analista quanto para o formador, né? Sobre o outro tema que eu quero falar com vocês, é uma palavra que eu selecionei aqui, que é a palavra democratização. E sobre também o que é valioso pensar nisso de modo horizontal, né? É um ponto muito importante de falar desde o ponto latino-americano que nós temos.
Eu acredito que essas duas palavras, democratização e horizontalizar nessas palavras sobre os temas econômicos, teóricos, né, de todos esses institutos, bom, desde a UCAL, onde eu estou participando, né, o informe dá conta exatamente de que em muitos aspectos o econômico nem sequer falar, né? Porque hoje é a primeira vez que eu penso nisso, que é a primeira vez que eu penso nas supervisões entre institutos, né? Isso seria de extremamente valioso. E desde os analistas, né, que estão participando, desde o Uruguai, que são valiosos, mas também me parece que tem a ver com essa palavra, exodâmia, né? E alguma coisa que eu trago desde a pandemia, de participar dos seminários com outras pessoas em formação, isso tem a ver, sim, com o econômico, com o teórico, e alguém me falou que me pareceu muito importante também, sobre as datas dos textos de publicação. Em psicanálise, nem posso falar, né, sobre os textos que são muito antigos, mas tem algumas traduções que são atuais que não circulam entre nós, né? Isso tem a ver, sim, com a democratização e como esse borbulhar dos textos, das novas possibilidades, né? E outro ponto que eu quero falar com vocês aqui é sobre o intercâmbio, a mobilidade, né? Que é um posicionamento importante. É, por último, eu quero falar com vocês sobre um intento que nós tivemos aqui, né, entre os institutos, seminários, para que ele fosse, bom, depois que a pandemia acabou, né, foi muito difícil que os alunos participassem da formação em outros institutos. Bom, então é esse investimento em tecnologia. Bom, e assim que haja um intercâmbio entre as instituições, que não seja assim uma opção, mas que seja uma possibilidade ou parte da formação, esse intercâmbio entre as instituições, né, e esse trânsito com outros institutos. Eu acredito que é uma riqueza muito valiosa e estes são alguns exemplos muito pontuais que estão conectados para colaborar com a democratização. E para finalizar, por fim, eu fiquei pensando em um tema que me atravessa muito e atravessa a todos, né, que tem a ver com a formação dos analistas de informação, né, que acaba sendo muito difícil. Não é uma referência que tem muito valor, né, cara demais, porque US$ 300, né, no país, né, como o nosso é muito, muito caro, né? É uma grande incoerência, né, para um argentino, por exemplo, para nós, né, ou, ou companheiros do Uruguai, né? Realmente, a parte econômica termina resultando numa decisão de, às vezes, não participar dessas formações, de não trabalhar pelo valor que isso tem, né? Não ir ao congresso, não ser habilitado pelo supervisor, né? Não, a gente não tem certamente se são declarações ou se de fato se algo aconteceu de fato, né, em relação a isso. Bom, e talvez a gente poderia ser até hipócrita em algumas questões, né? Mas eu gostei muito das falas, obrigado, viu? E dá a palavra agora a Maria Oliva. É que sim, aqui eu estou. Vocês me escutam? Bom, eu quero agradecer o grande trabalho da Comissão de Formação e Transmissão, Daniel e toda a equipe, né? E especialmente o trabalho que tem mostrado aqui sobre os analistas da informação. Bom, e desde a nossa instituição nós ainda dizemos candidatas, viu?
Tem vários pontos sobre esse tema, né? E eu quero falar algumas. Eu também penso que isso tem a ver com as questões políticas e também sobre a visão que a psicanálise tem. Bom, às vezes a gente tem visto a psicanálise como imutável. Tem uma espécie de fase que se encontra em instituições conservadoras ou aquelas que estão abertas às mudanças. Mas eu acredito que isso se manifesta em muitos campos. Isso está nos temas das análises, das supervisões. Isso, sem dúvida, enriqueceria muito através da exodâmia. E eu também tenho a ideia de que é muito mais importante construir um espaço psicanalítico, né? Eu, por exemplo, como supervisora, se alguém vê um paciente 2 vezes por semana e vê o processo e pode alcançar a ver ele mais vezes, né? Claro, é claro que eu vou contabilizar isso, né? Bom, que eu vou contabilizar é isso, né? Claro que isso tem a ver com uma visão do instituto, né? Mas eu quero precisar nos seminários, exatamente. Te- Tem uma diferença muito grande nos seminários, né? Entre o mundo que vê essas mudanças, as mudanças dos outros campos disciplinares, e a pouca expressão disso tudo nos seminários, dentro dos seminários. É como se a psicanálise tivesse uma outra posição. Sai a conversar, mas quando forma nas teorias, bem fechadinho, cerrado. E eu estou de acordo com a Mariana, não? Bom, muitas vezes, né, só falando dos autores, que por razões óbvias que nós conhecemos, né, do mundo contemporâneo, que já são todos falecidos, esses autores, né, não tem um- uma padronização desse pensamento, né, dos fenômenos, por exemplo, nos temas sociais, e fala sempre da necessidade do pensamento psicanalítico, né, que está atravessado pela clínica. E nós temos que, a gente tem que ver essas questões é, sobre a descriminalização da clínica, e algo que a gente tem que pensar muito sobre esse campo social e sobre uma visão do nosso trabalho como se nós estivéssemos desassociados do mundo, como se não enfrentássemos os problemas. E eu penso particularmente que nós temos muito o que fazer dentro da IPA, mas temos um trabalho interior na Latinoamérica que nós temos que ainda fazer para ir promovendo os intercâmbios, diminuir os problemas, nos enriquecermos. Bom, eu acredito que eventos como esses mostram essa capacidade, mostram a Latinoamérica mais forte, não só nos eventos como esse, porque me impressiona que eu estou aqui, que eu estou com uma sensação de abertura, feliz. E eu volto isso para a minha instituição, que eu volto lá uma sensação de rigidez, um pouco mais fechado. Nós temos que trabalhar muito aqui, com um movimento muito forte, porque assim a gente vai conseguir muitos câmbios, muitas mudanças na IPA, em instituições maiores, né? Isso era o que eu queria mencionar. Bom, é importante que tenhamos pacientes de alta frequência para compartilhar durante a formação, né? Brasileiros. Né? Considero importante a reflexão sobre esse importante dado assinalado pela baixa participação dos colegas brasileiros. Atualmente, eu presido a Associação de Candidatos de São Paulo. Aqui tem um total de 380 analistas de informação, menos de 60 estão aqui filiados na UCAL. Ao mesmo tempo, a Associação Brasileira de Candidatos, é dizer, digo, né, a participação tem uma participação muito baixa.
nos perguntamos aqui se as altas exigências nos nossos institutos vão acompanhadas, ainda que sejam inconscientes ou silenciadas de uma cultura interna em que nós nos bastamos ou sejamos os pioneiros, os mais grandes em números absolutos. Desgraçadamente, isso parece calar os candidatos e muitos incorporam a falsa ideia de ter acesso ao verdadeiro psicanálise. Bueno, quiero hacer un comentario que solo tenemos más 5 minutos. Quiero preguntar a Cecilia si la posibilidad de disculpa, a possibilidade de postergar um pouquinho mais, em 5 minutos. Bom, a gente vai ter que acabar em 5 minutos mesmo, porque já está combinado, não tem jeito, né? Eu vou passar a palavra a Daniel Uhum. e depois que passo que a gente alcança. Eu lamento demais isso, né? É isso. Sim. Bem, ouvindo a discussão rica aqui, eu queria dizer que na nossa comissão a gente insistiu muito em todos esses anos, né? Eu acho que desde 2020, a gente insistiu muito na participação dos candidatos, né? Quase em todos os eventos, em todos os momentos, né? Além da participação do Gabriel como componente da nossa comissão, a gente insistiu muito de ouvir os candidatos. Agora, as questões que estão sendo levantadas e a participação baixa, às vezes, tanto no enquete que foi feito e tal, às vezes é uma particularidade mesmo das instituições, de um problema que a Juliana falou há pouco sobre a questão democrática em cada instituição e tal. Então, a nossa proposição é que haja realmente o envolvimento maior dos candidatos, não só dentro da FEPAR, mas em cada instituição. Existem questões candentes, como, por exemplo, o Tércio mencionou várias vezes a questão dos custos, né? Mas não é só a questão dos custos. Por exemplo, a Juliana citou que hoje a gente insiste que as análises didáticas elas não sofrem uma intervenção da instituição, mas sofrem sim. Eles sofrem porque quando você estabelece um período de análise, ou você atrela a análise didática a percorrer toda a formação, alguém que faz, etc., e não a análise, fica fora da análise. A análise não tem tempo, né? Cronometrado, né? Então, isso são questões que os candidatos têm que batalhar por elas e discutir elas dentro da instituição delas, dentro da ABC, da OCAL, da IPSO, da FEPAL, etc. Quer dizer, são questões, ou, por exemplo, a questão da exogamia, etc., também são questões importantes aí, né? Que haja participação dos candidatos, né? Em cada instituição, em todas essas questões, porque existe uma variação muito grande entre os institutos, inclusive nos formatos da formação analítica, né? Alguns, por exemplo, marcam 5 anos de análise didática, outros até o primeiro relatório, outros até o final da formação. Existem milhares de variações entre os institutos, né? A outra questão em relação à Mônica, eu acho que o nosso lugar dentro da IPA, dentro do board da IPA, é complexo, porque a gente somos da América Latina, né? E não importa se você tem um sotaque outro, como no meu caso, a América Latina muitas vezes é desconsiderada. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, agora quando teve esse enquete dos comentários que vêm do mundo inteiro em relação à proposta da IPA, a carta dos 29 presidentes nossos, ninguém mencionou.
Ninguém, não queriam nem ouvir. O tempo todo se ouvia. Os europeus falam, os americanos falam, os europeus falam. A gente grita: a América Latina está aqui, estamos aqui. Ninguém quer ouvir, né? Então, não é simples. A gente traz as questões da América Latina o tempo todo, né? O nosso calendário, a nossa língua. E não é simples trabalhar na IPA, né? Então, é isso que eu queria dizer. Obrigado. Agora eu dou a palavra a Tércio e nós fechamos com... Bom, Helena, desculpa, o tempo já chegou ao fim. A respeito da exogamia, a OCAL está lançando mais uma edição dos intercâmbios OCAL. Uhum. É um trabalho primoroso feito pela nossa colega Juliana Camacho, secretária, que o colega da OCAL pode estudar em institutos de outro país, perfeito? E já vou tocar no assunto também dos seminários, que às vezes são enrijecidos e clássicos, e eu penso, por exemplo, há pouco uma colega me dizia assim, olha, o membro fundador da nossa sociedade se analisou por 3 anos há 50 anos atrás, e nunca mais se analisou. Quando a psicanálise francesa ficou enrijecida e não trazia conceitos novos, os analistas de datas foram se analisar com jovens analistas. Um colega jovem um dia abriu a porta do seu consultório e entrou o André Green. E isso rejuvenesceu a análise francesa, a psicanálise francesa. Uhum. Então, há também uma postura dos analistas de datas a procurar novas análises com jovens analistas. E eu posso perguntar também, posso passar a provocação para a FEPAL. E a enquete da FEPAL? Quando vai sair? A encuesta da FEPAL? Acerca de como se sentem os membros FEPAL em relação à IPA. Se a UCAL faz a sua enquete em relação à FEPAL, por que a FEPAL não faz a sua enquete? O que pensam os analistas da FEPAL em relação à IPA? O que pensam os analistas da FEPAL em relação aos candidatos também? Fica esse convite, essa provocação, para que a FEPAL escute os membros da FEPAL. Uhum. Muitas graças. Sí. Bom, muito obrigado a vocês, a todos. Bom, algumas palavras ficaram pendentes, mas tudo está registrado, né, pelo chat, pela gravação. Bom, foi uma participação muito participativa. Eu agradeço a todos vocês. Agradeço a vocês, mas nós temos que fechar por conta do tempo. Uma ideia que me vem aqui agora, que me rondou esse tempo todo aqui das falas sobre os analistas de diversos lugares, diversas gerações, e que a gente tem esse problema desde muito tempo. Isso está se repetindo, repetindo, repetindo. E que não tem candidatos interessados em outros tempos, né? Porque os tempos mudam, isso passa, né? Essa associação vai mudando. E essa associação internacional não permite que haja essas mudanças, né? E é pedir permissão aí está um pouco complicado. É um comentário só que eu queria dizer aqui a vocês. Deixo a ideia a vocês. Nossa, Cília, Flávia, a todos vocês, a todos que estavam aqui. Agradecimentos a todos pela conferência. Agradeço a participação de todos, né? Foi muito gratificante. Quero agradecer também a Mariana por estar aqui, além do Flávio, né? Por desenvolver o apoio desde FEPAL, da diretoria, né? Das publicações e todos esses espaços, né? É um trabalho de muitas pessoas, de muitas mãos. Eu quero agradecer então a vocês por tudo isso. Vamos seguir nos encontrando por aqui.